Boa noite, paz do Senhor para todos vocês. Eu estou muito feliz de novo de ver todos vocês aqui reunidos neste frio de 8 graus. Sabe o que me deixa feliz? Porque a palavra de Deus, o poder e a presença de Deus, ela não se manifesta onde ela é necessitada. Porque se o poder de Deus se manifestasse onde ele é necessitado, o hospital era cheio do poder de Deus. Mas o poder de Deus se manifesta onde ele é desejado. E se vocês estão aqui hoje de novo, num frio desse, é porque vocês desejam mais de Deus. Vocês têm mais fome de Deus. E que Deus possa hoje superar as suas expectativas, te alimentar com todo o poder que Ele tem preparado para você. Em nome de Jesus. É isso que eu peço, para que a gente possa ser transformado mais uma vez, amém? Vamos sem perder tempo, porque hoje vai ter que ser mais corrido talvez do que ontem. Não sei se a gente consegue completar o conteúdo, mas o que Deus tem para fazer vai ser feito, eu creio nisso. Vamos abrir lá em Romanos 12 de novo. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 2. Quando vocês estão abrindo aí, eu quero falar uma nova que eu aprendi aqui do Chapecó, lógico, né? Aprendi hoje com o Natan, que nos dias de frio assim, a gente não precisa tomar banho, a gente só entra no chuveiro, abre o chuveiro, fica do lado de fora, aí depois fecha e fala que tomou banho, entendeu? E é claro que eu não fiz isso, né? Tá bom, eu pensei em fazer, mas eu não fiz. Tava muito frio, mas eu não fiz. Vamos lá, Romanos 12, versículo 2 diz: E não vos amoldeis, ou em algumas versões conformeis, com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem que está aqui hoje que não veio ontem? Uau! Algumas pessoas. Eu vou recapitular de forma muito breve os tópicos do que a gente falou ontem, para que o Espírito Santo ministre no seu coração e você acrescente junto com os demais. Ontem nós falamos sobre onde é gerado a nossa fé, no órgão físico chamado mente, cérebro. Nós falamos que nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, que fala sobre a inteligência terrestre. Devemos nos apresentar como sacrifício santo, que é vinculado com a inteligência espiritual. Nós devemos nos apresentar como sacrifício agradável, que é a sabedoria de Deus que faz o balanceio dessas duas aplicações. Nós falamos sobre o serviço lógico que precede a fé, e nós falamos do comando do serviço lógico que precede a fé. Amém? Então que o Espírito Santo ministre no seu coração o que foi ontem, para que a gente consiga dar continuidade. E hoje nós vamos falar sobre este segundo versículo: não vos conformeis com este mundo, não sede conformado com este mundo, não vos amoldeis com este mundo. E o primeiro ponto dessa parte de hoje, nós vamos nos atentar neste pequeno trecho: não ser conformado com este mundo. A palavra grega utilizada no original aqui é aion, que quer dizer época, ou seja, não ser conformado com esta época. E para a gente entender de forma literal, a gente entende que Paulo, ele implica aos romanos uma particularidade que enxergo em relação ao tempo histórico e geográfico daquela situação. Porque Paulo, ele pregava aos romanos, e Roma havia se tornado naquele tempo o poder do mundo antigo. Roma já era detentora de 2/3 dos territórios do mundo antigo. Ela tinha propriedade de quase todas as terras. Roma era o império da mão de ferro, tinha tudo sob o controle. E dentro desse contexto, os romanos nasciam, cresciam e eram ensinados a viver conforme aquele modelo de vida, conforme aquelas origens, entendendo que o poder estava na mão de Roma, e o que Roma determinava era o correto. Com isso eles aprendiam que viver no politeísmo era algo normal. Com isso eles aprendiam que prestar culto ao imperador era algo normal, fazia
parte daquilo que era a cultura daquela época, daquele mundo em que eles estavam inseridos. E além dessas características, nós temos uma também que é um pouco marcante, que é vinculada na área espiritual, porque Roma foi responsável por crucificar Jesus. A palavra fala que todos naquele momento em que Pilatos pergunta em Mateus 27, 21, que diz assim: desses dois devo soltar, Cristo ou Barrabás? E todos que estavam ali, manda soltar quem? Barrabás. Mas todos que estavam ali eram romanos? Não eram romanos. Mas você entende como o poder da época do mundo de Roma determinou uma mentalidade no povo que já estava em Jerusalém? Não tem a ver somente com a questão geográfica, tem a ver com a mentalidade que foi criada naquela época, que modelou, que programou um povo que inclusive não era romano, para determinar a morte de Cristo e soltar a Barrabás. Isso nos prova que esta carta aplicada aos romanos, ela tem muito a ver não com aqueles que não nasceram fisicamente em Roma, mas com aqueles que não saíram de Roma espiritualmente até hoje. Não são romanos de sangue, mas tem Roma dentro do sangue. Vivem o império de Roma na tua mente, vivem a conformidade relacionada às coisas deste mundo, desta época em que vivemos. E todos aqueles que são conformados com Roma, está sendo figurado aqui como este mundo, com esta época, todos esses que são conformados com Roma, eles estão contra Jesus. Não tem um meio termo. Não tem aquele que fala: não, para mim está tranquilo, tá? Não. A palavra diz que é sim, sim ou não. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim é contra mim. Não tem meio termo. Indiretamente as pessoas acham que está tudo bem, mas existem dois tipos de visões: a visão que é contra e a visão que é a favor. E quem determinou esse molde foi esse império romano, que começou a colocar ali na mente do povo pensamentos que impulsionavam pessoas para condenar a Cristo, para ser contra Cristo, para não compreender as coisas da Jerusalém espiritual. Então, quando você vive conforme um padrão de Roma, você não consegue enxergar as coisas de Jerusalém. Quando você enxerga as coisas de um império, de uma mente romana, ainda que você seja brasileiro, ainda que você seja aqui do sul, ainda que você tenha a sua nacionalidade, mas se você não tirar este molde romano que foi colocado, de um governo que tomou conta de quase todo mundo antigo daquela época, você então se torna contra Cristo. Então você não consegue contemplar e ser transformado com uma mente santa. E Paulo aqui ele confirma exatamente tudo que nós estamos falando, que nós falamos ontem, que é a mente, o produto do cérebro, o entendimento. Paulo está falando exatamente sobre essas coisas. Uma pessoa que ela é conformada com este mundo, ela pensa com esse mundo. E nós sabemos que o diabo, ele inspira pensamentos malignos. Quem que gera contento? Só que muito mais triste do que isso é saber que muitos dos nossos pensamentos malignos, deu brecha ali, ó, não tem nada a ver comigo, mas ó, o irmão lá que às vezes o nosso pensamento negativo inspira a ação do inimigo. Bill Johnson, que é pastor da Bethel Church nos Estados Unidos, ele tem uma aplicação que eu achei bacana de compreender sobre um pouco desse assunto. Ele diz que os nossos pensamentos, eles são como estradas, e o mundo espiritual usa essas estradas. Na verdade, nós criamos uma coisa que não existe toda vez que nós pensamos. São caminhos, e estes caminhos nós alimentamos o reino espiritual conforme os nossos pensamentos. Então, se você pensa de forma negativa, você alimenta caminhos para demônios. Se você pensa de forma positiva, você alimenta caminhos para as coisas espirituais de Deus. E fortalezas são criadas todas as vezes que você pensa em alguma coisa. Formas que você pensa, áreas que você confia. Provérbios 21, 22 fala: o sábio conquista a cidade e derruba a fortaleza que eles confiam. O sábio conquista a cidade e derruba a fortaleza que eles confiam. Você pode destruir qualquer fortaleza se você descobrir naquilo que eles confiam.
Pensamentos malignos, eles são desenvolvidos em lugares que você confia, e muitas das vezes por uma confiança equivocada. E é mais fácil entendermos se a gente olhar para a igreja, por exemplo, do Antigo Testamento. Ou melhor, vamos olhar para Jerusalém do Antigo Testamento, onde as cidades daquele tempo, eu estive em Jerusalém 3 anos atrás, e as cidades, o muro antigo de Jerusalém, ele tinha 6 metros de largura. 6 metros de largura, eu não sei, mais ou menos, ajuda aí quem é bom de medida, mais ou menos isso aqui, uns 6 metros, é isso? Ok, daquilo na parede, essa é a largura do muro. E ele rodeava toda a cidade, fortalezas criadas, e o povo trazia então pensamentos de confianças naquelas fortalezas. E o que acontece quando a gente vê que toda vez que as cidades iam ser atacadas pelo exército inimigo, o exército inimigo, eles faziam o quê? Geralmente eles rodeavam as fortalezas da cidade. Rodeavam as fortalezas da cidade e procuravam, por causa da baixa condição de manutenção, espaços onde tinham rachaduras naquelas fortalezas. E pelas rachaduras então, eles programavam um ataque para destruir. Então presta bem atenção, existiam fortalezas, mas as rachaduras eram o ponto principal que o inimigo ia entrar para destruir a confiança daquele povo que era na fortaleza. E assim a nossa vida de segurança em Deus, a nossa vida espiritual, nós cremos que Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, não é isso? Mas por que muitas das vezes nós somos bombardeados pelo maligno? Se Deus é nossa fortaleza, por que muitas das vezes somos bombardeados pelo inimigo? A brecha, rachaduras. E brecha seriam esses pensamentos negativos que vão abrindo rachaduras e fazem com que o inimigo utilize daquelas rachaduras para entrar e muitas das vezes fazer que as pessoas se abandonem a tua fé em Deus, por causa de uma pequena rachadura. Muitos problemas que talvez você enfrenta hoje não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com pensamentos errados, em coisas que você confiou neste mundo, em coisas que você botou tal confiança que você fez uma grande fortaleza para você com aquela confiança equivocada. Tem gente que faz isso com dinheiro, tem gente que faz isso com pessoas, criam fortalezas equivocadas, e fortalezas que não são fundamentadas na palavra de Deus, e aí se frustram quando tem as rachaduras. E isso acontece porque enquanto nós temos a forma deste mundo, enquanto você for conformado com este mundo, você continua pensando a mentalidade que Roma impôs. E se você pensa em coisas negativas, elas se tornam estradas no reino espiritual, caminhos. Efésios 6, versículo 12: porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós estamos no mundo carnal, nós estamos na terra, mas a nossa guerra é em um reino espiritual, a qual nós não enxergamos. E a gente consegue entender que todas as vezes que a gente libera caminhos neste reino espiritual, que o inimigo possa andar sobre ele, nós estamos criando as brechas para destruir a nossa fortaleza de fé. E o inimigo vai se aproveitar dessas brechas. Existe um psicólogo renomado no mundo inteiro, Augusto Cury, brasileiro, creio que você já deve ter escutado falar sobre ele, um dos médicos psiquiátricos mais conhecidos no mundo. Ele desenvolveu uma teoria de inteligência multifocal, e ele fala em uma das suas palestras sobre a sigla RAM, registro automático de memória. E ele diz que a nossa mente, ela armazena de forma automática todas as informações que nós não podemos mais excluí-las. Neste exato momento, por exemplo, eu estou falando em uma velocidade acelerada e você consegue compreender de forma rápida tudo que eu estou falando, porque já foi armazenada no seu HD da mente. Todas essas palavras já foram colocadas de forma que você não consegue excluir. Se você tentar excluir, por exemplo, a palavra microfone da sua mente, você não consegue. Ela vai existir lá o resto da sua vida na sua mente. Você não consegue excluir essa palavra mais.
E ele defende isso, ele prova isso. Essa RAM, ela é utilizada, registro automático de memória, ela é utilizada tanto em coisas positivas, como também em palavras negativas. Existem palavras negativas que foram criadas na nossa mente, que muitas das vezes a gente não consegue mais apagá-la. Palavras que foram proferidas, palavras que foram decretadas no seu tempo de crescimento, armazenadas até os seus 7 anos de idade, e você cresce com aquela palavra, e aí você não consegue mais apagar, e de forma negativa aquilo vai minando a sua vida, e você vai criando caminhos espirituais para se transformar em brechas, para derrubar em fortalezas. Olha o que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 11, fala da história da Torre de Babel. Quando nós analisamos a história da Torre de Babel, aos nossos olhos terrestres, seria possível construir uma torre que chegasse até o céu? Quem já esteve em Dubai? Em Dubai tem o maior prédio do mundo, o maior arranha-céu do mundo. Você não consegue fotografar com o seu celular, porque não cabe na tela. É enorme, é enorme, é enorme. Só que ainda assim não toca o céu. A palavra fala que a Torre de Babel, eles estavam trabalhando de forma unânime, com um só pensamento. E no versículo 5, mostra que o Senhor Deus desceu para ver a cidade. Eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus está falando isso. Eles são um só povo, uma só língua, e em breve nada poderão impedir o que eles querem fazer. Nada. Deus falando, Deus vai lá para ver esse povo. E Deus teve que intervir, confundindo a língua deles, para que eles pudessem então parar aquilo, dispersar aquela obra. Jean Cocteau, um poeta do século XIX, ele tem uma frase que diz assim: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. E em Mateus 19, 26 diz assim: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é. Em Marcos 9, 23, tudo é possível ao que? Filipenses 4, 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem é a tua fortaleza? Quem é a fortaleza criada na tua mente? Pastor, é Cristo, você crê nisso? Creio nisso. Se tudo é possível ao que crê em Cristo, o qual para Ele nada é impossível, por que nós não paramos de nos conformar com as coisas deste mundo? Por que a gente não para? A gente se conforma. Nós somos chamados para ser protestantes, é protestar aquilo que está de errado, é chegar e protestar, é preparar o caminho. Porque esta, queridos, é a principal arma do inimigo, é cauterizar a mente do povo, cauterizar, tirar a condição do crente, enxergar Jerusalém no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, é querer transformar aquilo que é, naquilo que não é. E sabe o que é isso? São sofismas. Sofismas é uma mentira que se transforma em verdade. Isso é sofisma. E o que o inimigo faz é cauterizar o povo para viver uma vida de sofisma, uma mente cauterizada. Eu me lembro que quando eu era um pouco mais jovem, 14, 15 anos, lá no meu bairro, tinha um barzinho chamado, vou falar o nome, está filmando ali, mas tinha um barzinho lá que às vezes a gente passava lá para comprar um salgado, alguma coisa. A cidade estava em evolução ainda, o bairro estava em evolução. Só que pensa no barzinho, a gente chamava de pé de porco. Pensa no barzinho sujo, pensa no lugar sujo, mas a gente menino, tinha poucas moedas no bolso, tinha que comprar um salgado e ia comprar no barzinho e tal. Só que era tão imundo, era tão porco, que você chegava lá e uma vez estava lá e você me dá aquele quibe ali. Aí o cara, tem quibe não, filho, tem quibe, eu estou vendo o quibe ali no cantinho da estufa ali, ó. Tem quibe não, filho. Tem um quibe ali, eu estou vendo. Ele abre assim, ó, bate a mão, as moscas voam, era um ovo. Não é quibe, é um ovo. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? É assim que o inimigo age na mente do cristão, cauterizando. E você enxerga uma coisa, mas na verdade é outra.
Ele vai cauterizando. Você acha que é um quibe, mas na verdade é um ovo. Você acha que é santo, mas na verdade é profano. Você acha que seu pensamento está em Jerusalém, mas na verdade Roma está dentro de você. Porque você tem criado estruturas para caminhos do inimigo. Ele usa isso através do pensamento, brechas. E se nós olharmos com uma ótica mais específica, eu citei aqui o exemplo das moscas, né? O que são as moscas? As moscas são insetos que são atraídos por quê? Pela podridão, né? Aquilo que já está fedendo, aquilo que está entrando em decomposição. Quanto mais podre, mais mosca vai dando. Bota uma sacola de lixo ali com comida velha ali e deixa apodrecer. Aqui tem mosca ou as morde frio antes disso? Não sei se tem. Não deve ter mosca, deve morrer de frio, né? Deve estar tudo lá em Vitória. E existe uma realidade espiritual a qual nós não enxergamos com os nossos olhos físicos. Mas esta realidade espiritual, todas as vezes que a gente cria algo negativo, aquele algo começa a apodrecer naquela rachadura e começa a feder. E quando começa a feder, ela atrai, então o cheiro vai atraindo moscas. Aliás, se você olhar numa hierarquia do inferno, Beelzebu é o quarto demônio mais poderoso do inferno. E sabe qual que é o significado do nome Beelzebu? Senhor das moscas. Quando nós pensamos algo negativo, podridão vai criando nas rachaduras, e as moscas de Beelzebu vão sendo atraídas, elas vão se infiltrando naquele espaço. Fala assim pro teu irmão assim, ó: há poder na tua palavra. Tiago capítulo 1, versículo 14 diz: nós não somos tentados por Deus, porque Deus não tenta ninguém, mas somos tentados quando somos atraídos e engodados pela nossa própria mente. Nós somos atraídos e engodados. Sabe o que é engodo? Engodo é quando a gente vai para o mar pescar, a gente bota um monte de peixe podre no latão com sal e deixa apodrecendo ali 7, 10. Quanto mais tempo ficar, mais fedorento vai ficar. E quando a gente desce para caçar, eu faço caça submarina. Você desce lá, você joga lá na pedrinha lá embaixo e espera os badejos sair do meio das tocas, porque ele sente o cheiro daquela podridão. E quando ele chega para comer, a gente vai lá e mata ele. Ele é atraído pelo engodo. Quando ele come aquele engodo, ele morre pela boca. E Tiago fala isso. Em outras palavras, quando você tem pensamentos que saem de um padrão de fé, você cria incredulidade. Quando você cria pensamentos que não são positivos para o crescimento do reino de Deus, você cria negativos. Nós estamos falando de circunstâncias, né? Condições. Você chega no momento para orar por um enfermo. Hoje nós tivemos uma tarde espetacular, maravilhosa, quase que a gente não vai embora. E nós oramos por uma pessoa que estava enferma, e naquele momento ali nós depositamos e criamos um ambiente de fé, mas aquela pessoa não foi curada. Só que ao contrário disso, às vezes muitas pessoas que estão em situações como essa, ela fica assim: vai dar errado, vai passar vergonha, e fica criando pensamentos negativos, e por causa dos pensamentos negativos, criam-se estradas espirituais para o inimigo, e as moscas de Beelzebu vêm para infiltrar e quebrar fortalezas. Você está entendendo que nós precisamos em unidade, como um só homem, falar uma mesma só língua, um mesmo só propósito? E qual que é o propósito quando nós estamos num local como esse? É criar em forma unânime um ambiente de fé e desejo da presença de Deus, porque Deus deseja onde Deus habita onde é desejado. É por isso que Paulo falou aos romanos: não sejam como a forma deste mundo, com os pensamentos deste mundo, porque esses pensamentos estão voltados para a coisa da carne, e Jesus veio falar das coisas do céu para a gente, e não das coisas da carne. Mateus 16, versículo 23, depois que Jesus fala para Pedro que ele seria a primeira pedra que edificaria a igreja sobre a rocha que é Cristo, no 16, 18, aí no versículo 23, 4 versículos depois, Jesus fala assim: é necessário que eu volte para Jerusalém e cumpra o propósito de morrer, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro, apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus, andou 3 anos e meio com Jesus, já tinha visto diversos milagres. Jesus já estava a caminho de Jerusalém para morrer e ser crucificado, já tinha acontecido todos os milagres para trás da Bíblia.
Aí Pedro falou assim com Jesus: Jesus, tem compaixão de ti, não faz isso não, fica aqui com a gente e tudo mais. Na mesma hora Jesus vira para ele e fala assim: ó, apartai-vos de mim, seu endemoniado, para trás de mim. Mas peraí, 4 versículos atrás ele era um homem de fé que estava sendo a pedra da igreja. 4 versículos depois ele era pensamento negativo e um endemoniado. Sabe por quê? Pensamentos terrestres, conformado com o mundo e não com o reino de Deus. A sua mente não é deste mundo. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Eu posso ouvir um amém? A sua mente é de Cristo. A sua mente é transformada. Quando a sua mente é transformada, você não pensa nas coisas deste mundo, você pensa nas coisas de céu, do alto. Entenda, querido, ainda que você seja salvo, ainda que você ande e tenha fé, ainda que você venha na igreja, que você congregue, se você criar pensamentos negativos, você está criando caminhos espirituais para destruir fortalezas na sua própria vida. Isso não tem a ver com a salvação, da fé salvação, não. Tem a ver com a fé de crer nas coisas do reino de Deus. E a Bíblia nos mostra na carta aos Efésios 6,16, que nós devemos usar o escudo da fé, o qual poderemos apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, se a fé pode apagar, eu tenho que neste momento, com muito respeito ao doutor Augusto Cury, dizer que ele está errado. Ele está certo, terrenamente. Terrenamente é isso, é Roma. Espiritualmente, a nossa fé pode apagar todos os pensamentos que foram gerados na sua vida, que te deixa incrédulo de alguma forma diante da presença de Deus. Ela apaga. Poderemos apagar todas as setas malignas e inflamadas. 2 Coríntios 10, do 3 a 5, diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. A nossa fé serve para destruir as fortalezas do inimigo. Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas uma igreja que ataca as portas do inferno e não que recua, porque a que recua tem pensamentos de medo, a que recua tem pensamentos de timidez, a que recua tem pensamentos que não são de vitória. E Jesus ele declara: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a igreja ataca, a igreja vai na porta do inferno e declara: olha, Deus falou que não é para você, então sai, está consumado, já foi pago o preço, já acabou, a minha mente é transformada e o milagre vai acontecer. Mas ele finaliza dizendo que temos que levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, tudo que você deve pensar tem que glorificar o nome de Deus, porque as fortalezas que você crê em Cristo Jesus. Então tudo que você deve pensar devem ser caminhos espirituais para os anjos do Senhor. E veja como o inimigo ele é astuto em relação à sede de pensamentos. No livro de Gênesis fala da história da serpente, e a serpente ela chega para Eva e ela começa ali a dar conselhos conforme o padrão de um mundo que não é o padrão de Deus, um mundo pecaminoso. A serpente ela vai ali tentando trazer pensamentos para Eva. Ela diz: certamente não morrerá se comer deste fruto, ficará tão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí no versículo 6 do capítulo 3 diz assim: Eva então viu a árvore e pensou com ela mesma: que árvore agradável. Olha os pensamentos de Eva: que árvore agradável, que fruto bonito, né? Não era o padrão proposto por Deus. Mas Eva começa a pensar de forma negativa, da forma que Deus não fez o conforme. Não era conforme o pensamento de Deus, era conforme o pensamento agora do anjo caído, Roma. Desde o início a ferramenta que o diabo usa está vinculado em pensamentos, vinculado diretamente na mente do homem.
ele completa dizendo que nós devemos destruir toda a fortaleza de Satanás, com todas as nossas armas, destruir o conselho e toda a altivez. No dicionário, a palavra altivez, ela tem o significado de sentimento de dignidade, querer ser mais alto, nobreza. Isso é altivez. Agora é engraçado, né? Por que Lúcifer caiu do céu? Porque ele queria ser o quê? Melhor que Deus. Veja como é que é lá no princípio das coisas. Estava lá no princípio, a altivez já estava com Lúcifer. Ele quis sair do padrão proposto por Deus. Ele cai como um anjo caído, junto com ele um terço do céu. E agora ele usa o quê? Aquilo que ele tinha com ele, pensamentos negativos. Ele fala para Eva, depois que ele infectou a vida de Eva, o que Eva faz? Leva o fruto para Adão e faz o que com Adão? Adão, pensamentos. Adão estava ali pensando, mas não é o certo, está errado. E em todo o tempo a gente vê que a arma de Satanás está vinculada a pensamentos. Então, quando nós temos uma mente que não se conforma com esse mundo, nós estamos agora aptos para não pensar mais com este mundo, e sim no reino de Deus. Salmo 103 fala sobre os anjos que obedecem ao comando da tua palavra. Os anjos que obedecem ao comando da tua palavra. Nós podemos entender aqui que existe um reino espiritual ao qual nós não enxergamos com os nossos olhos físicos. E este reino está numa batalha constante. Principados e potestades estão em guerra constante contra os anjos. Mas nós podemos, através da inteligência espiritual, saber como funciona a nossa fé e como nós podemos aumentar a nossa plasticidade neuronal para aumentar a nossa fé, para destruir as fortalezas que se levantam contra a presença de Deus. Se a gente puder ilustrar isso melhor, a gente citou o exemplo de que pensamentos malignos criam rachaduras nas fortalezas e atrai, é como se fosse um cheiro, atrai as moscas de Beelzebul. Então o que vai atrair a presença de Deus? O cheiro da nossa fé. Esse é o cheiro que vai atrair a presença de Deus. Nós temos fé. Você chega aqui cheio de fé e você adora um Deus que você não enxerga, mas você tem certeza que Ele está aqui, porque o cheiro da nossa fé atrai a presença de Deus. E quando nós fazemos este cheiro, este incenso, a palavra fala sobre o incenso, levantar incenso. Quando nós fazemos esse incenso chegar a Deus, e nós damos ordem aos anjos, os anjos vêm através desse cheiro para militar a nossa guerra espiritual. João 14,14 diz: tudo que pedimos em nome de Jesus, então Ele faria. E o que entendo nesse versículo é, se nós estamos falando no nome de Jesus, é porque nós somos representantes. É como uma carta autenticada em cartório, a qual o selo do cartório é o sangue de Jesus. E Jesus te entrega essa carta, toma aqui, ó. Você agora é meu procurador, né? Você é meu representante. Tudo que você pedir com esta carta vai ser feito. Tudo. Aliás, se você pedir coisas maiores, você também vai fazer. Mas é só usar esse meu nome aqui, ó. Mostra essa carta. E esta carta é o que? A nossa fé. Já foi feito, já foi carimbado. Nós somos um mensageiro. Então, quando nós somos um sacrifício vivo, quando nós somos um sacrifício santo, e quando nós apresentamos isso diante de Deus de forma agradável, que é o nosso culto racional, nós não nos conformamos com os conselhos deste mundo, mas nós falamos como representantes de Deus contra este mundo. Nós apontamos que é pecado, nós apontamos que é errado. Sabe o que isso me faz lembrar? Isso me faz lembrar que no livro de Apocalipse fala que nós seremos julgados por 4 colunas principais. Tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você falou e tudo aquilo que você omitiu. A omissão é um pecado de julgamento. Então, quando você vê algo errado e você não condena aquilo com amor e exortação através da carta do sangue de Jesus, você está omitindo de praticar o bem, de praticar a palavra de Deus, de praticar o amor, porque você talvez tenha se conformado com este mundo.
Sabe, eu tenho o hábito de toda vez que eu pego um Uber, um táxi, vou em algum local e eu tenho uma oportunidade de estar ali com uma pessoa, eu não perco tempo. Eu começo a puxar assunto e vai trazer a glória de Deus para aquele momento. E aí você descobre que aquela pessoa não é cristã e você vai trazendo pensamentos positivos. E aquela pessoa para te escutar e ela fala: poxa, eu não sou cristão, nunca fui na igreja e tudo mais. E você vai falando: olha, isso, é isso, isso, isso e isso. Sabe por quê? Porque você não se conforma com o mundo. Você é inconformado. Você vê uma pessoa sendo perdida, você não pode se conformar. Você vê uma pessoa enferma, você não pode se conformar. Você vê uma pessoa precisando de cura, você não pode se conformar, porque você não pensa como o mundo. A nossa mente é do céu. Mas isso não entra na cabeça do mundo, porque o mundo não tem fé. E se não tem fé, como é que vai ter inteligência espiritual? Não tem. Aí fica lá, igual Pedro estava naquele momento lá, né, de terra dele ali, né, ficou pensando nas coisas terrestres. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas ocultas, só os que têm inteligência espiritual vão conseguir discernir. E ela está decretada não só para você, mas para todos os teus filhos, para as suas gerações, para que a gente possa cumprir tudo aquilo que foi determinado através da palavra de Deus para nós. E a palavra revelar quer dizer levantar o véu. Revelar é levantar o véu, é tirar o véu. Ou seja, não é criar algo novo, não é reinventar a palavra de Deus, é proclamar a palavra de Deus para que a palavra de Deus possa reinventar a tua vida. Você não vai reinventar nada, a palavra já foi feita. Aí quando você proclama a palavra, ela te reinventa, porque antes você pensava com a forma do mundo, e aí depois que você proclama a palavra, você pensa agora com a inteligência espiritual, uma mente do reino, uma mente dos céus. Não tem como você viver o pensamento conformado deste mundo e não esperar resultados conformes deste mundo. Vamos orar pelo enfermo, está esperando o quê? Estou esperando como é que vai ser essa mágica, vai dar ruim, vai passar vergonha, vai ter qual resultado? É lógico que vai dar ruim. Tem fé? Pensamentos negativos, escutar os barulhos das moscas, porque não tem fé, não se criou fé. Fica conformado com este mundo, não vai dar certo, não dá para pisar na água, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, é fora do nosso padrão. Sim, é fora do nosso padrão, é por isso que você tem inteligência espiritual, para exercer a tua fé e pensar nas coisas do alto. É para isso, mas ter certeza que você vai ter os resultados do céu. Então, é necessário nos moldar aos padrões daquilo que a palavra de Deus fala para nós, daquilo que ela nos promete, sobre um novo nascimento. Precisamos reaprender os padrões e os pensamentos, pois nós não podemos viver conforme os moldes antigos. David Yong Cho, pastor sul-coreano da maior igreja que tem no mundo hoje, cerca de 800 mil membros, na Coreia do Sul. Ele é um assembleiano muito usado por Deus. Já li algumas das literaturas dele. E realmente é um homem que vive milagres com Deus, assim, coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas acontecem. Por várias vezes ele curou enfermos em nome de Jesus, fez milagres inexplicáveis. E uma de suas literaturas, chamado Quarta Dimensão, ele falou algo que realmente me trouxe um pouco sobre isso que foi falado nesse seminário. Ele explica sobre a quarta dimensão. Basicamente, o nosso mundo ele é dividido em 3 dimensões. Os nossos olhos físicos conseguem enxergar largura, profundidade e altura. São 3 eixos. Então, quando você pega, por exemplo, essa caixa, você enxerga o primeiro plano dela, o segundo plano dela e o terceiro plano dela. Amém? Amém até aí? Só que ele fala de uma quarta dimensão.
E o que é esta quarta dimensão? A quarta dimensão é exatamente aquilo que acontece no reino espiritual e a gente não consegue enxergar com os nossos olhos. Mas para que as coisas se concluam, a quarta dimensão ela tem que se encontrar com as outras três. Se eu falar para você, por exemplo, olha, você deve ir na rua A, cruzamento com a rua B, no prédio de número tal, no andar 5, ao meio-dia. Veja que eu te dei 4 condições. Primeiro, o eixo. O segundo eixo, o andar e o tempo. Então você tem latitude, longitude, a altitude, as 3 dimensões. E aí entra a quarta dimensão, no caso aqui representado como tempo. Eu falei para você ir na rua A com a rua B, no 5º andar, meio-dia. Se você errar o prédio, você vai concluir o objetivo? Se você errar a rua, você vai concluir o objetivo? Se você errar o andar, você vai concluir o objetivo? E se você acertar a rua, o prédio, o andar, mas chegar 10 horas da noite, cumprir o objetivo? As 4 dimensões ela tem que se encontrar para acontecer um milagre. É por isso que ontem nós, quando falamos sobre Jesus mandando os discípulos, olha, vai lá para o mar da Galileia e me espere lá, porque o milagre ia acontecer lá na hora certa. Se os discípulos não estivessem dispostos a obedecer a Jesus e ficar acompanhando Jesus, eles não iriam ver o milagre, porque o milagre ia acontecer lá no mar da Galileia. Como que o mar ficaria revolto se os discípulos não estivessem lá dentro? E a palavra utilizada aqui em Romanos 12:2, transformado. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados. Transformados. No grego, no original, é metamorfó. Esta é a palavra usada no grego original. Na tradução literal da palavra metamorfó grego, significa, não é transformação, significa transfiguração. Isso é muito profundo. A palavra original tem a sua transliteração como transfiguração. E esta palavra é utilizada somente mais 3 vezes na Bíblia. A palavra metamorfose é utilizada mais 3 vezes. Em Romanos, depois mais 3 vezes. E 2 dessas vezes é no Evangelho Sinótico, o qual fala sobre a mesma coisa. E eu quero trazer atenção em Mateus 17, a partir do versículo 2. Quando Jesus diz assim para os 3 discípulos que estavam lá, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. A palavra diz: e transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Esta é a principal parte que eu quero trazer agora sobre essa palavra transfiguração. Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir ao monte. Os 3 foram convidados para subir ali o monte com Jesus, enquanto os demais ficaram lá embaixo. Não subiu todos os 12, subiu Pedro, Tiago e João. E chegando lá em cima do monte, a palavra diz que Jesus se transfigurou. Jesus se transfigurou, e o rosto dele se resplandeceu, ficou claro como o sol, as suas vestes brancas como a luz. E a palavra fala que eles também viram Elias e Moisés junto com Jesus. E eles ouviram uma voz que saiu no meio da nuvem dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E aquilo fez com que Pedro, Tiago e João se prostrasse com o rosto no chão, porque eles nunca tinham visto algo daquela natureza. Era uma outra dimensão, era algo completamente fora da condição. Ontem nós estávamos comentando aqui no grupo, né, sobre a visão do Apocalipse em João. Assim aconteceu sobre ali aqueles 3 discípulos. Eles tiveram que prostrar os teus rostos no chão, porque era algo muito além da capacidade mental deles, porque nós só temos 3 dimensões, e Jesus se transfigurou na configuração celestial. Foi na configuração da mesma que ele vai vir na nuvem quando a 7ª trombeta soar. Esta é a mesma configuração que Jesus se apresenta para aqueles 3 naquele momento. E uma nuvem envolve eles e diz: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Aquele era o momento que a 4ª dimensão apareceu para os 3 discípulos. E num campo espiritual a qual nossos olhos não podem chegar, mas através da fé nós podemos ver esta 4ª dimensão. E estes sim seriam então os mistérios de Deus.
Porque existem mistérios, como nós lemos em Deuteronômio 29:29, existem mistérios de Deus. Ou seja, mistério é aquilo que não está revelado de uma forma figurativa para nós, mas já está transfigurado para que a gente conheça através da fé. Só que pensa comigo, como que uma pessoa que não tem uma mente transfigurada vai ver a transfiguração? Não é simplesmente ser transformado, mas é ser transfigurado. É ver uma quarta dimensão, é enxergar um quarto ponto que se cruza com os outros três do nosso eixo terrestre. E quando isso acontece, o paralítico anda. Quando isso acontece, o fogo desce. Quando isso acontece, o cego volta a enxergar, porque a transfiguração se encaixou. A quarta dimensão se encontrou com outras três dimensões. No dicionário, mistério quer dizer dogma ou objeto de fé religiosa inacessível à razão. Dicionário, tá? Dogma ou objeto de fé religiosa inacessível à razão. O que é incompreensível, segredo, enigma. Dá para compreender o mistério? Não dá. O dicionário fala, não dá, é incompreensível. Mas o mistério existe. E aquele que tem uma mente transfigurada, enxerga ele. Por que será que o reino de Deus tem mistério? Será que Deus não quer que a gente saiba dos mistérios? Na verdade, essa questão de estar escondido o mistério de Deus é o que me deixa fascinado com aqueles que são famintos. Porque estar escondido não quer dizer que não é para que ninguém ache. Estar escondido quer dizer para que você procure melhor. Não é para que ninguém ache. Davi fala isso lá em Salmos 25:14. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Os segredos do Senhor, os mistérios, sabe? É para aqueles que o temem. É para aqueles que têm uma vida de intimidade. É para aqueles que entendem essas coisas. E quando isso acontece, da mesma forma que temos a palavra de conhecimento e a palavra revelada, nós entendemos uma outra parte, que é o que entra como o Logos e o Rema. Esse mistério da palavra de Deus que nos faz enxergar através de uma mente transfigurada, nos faz compreender sobre Logos e o Rema. O mundo foi criado pela palavra Logo de Deus. Logos é a palavra que se estende ali do Gênesis até o Apocalipse. Se uma pessoa ler de Gênesis ao Apocalipse, ela vai entender que toda palavra de conhecimento acerca de Deus, porém ela não recebe a fé. Romanos 10:17, nós citamos aqui ontem também, mostra que o material usado para se acrescentar a fé consiste não em ler a palavra, mas o ouvir a palavra. E nessa tradução do grego, palavra não é mais logos, ela se transforma em rema. Então veja, se você pega uma pessoa, hoje o pastor Tiago falou de um exemplo de um doutor, PhD em teologia, que conhece a Bíblia muito bem, mas não crê em Deus. Então a palavra em si, ela é logos, mas a compreensão dela é rema. E por que nós temos muitas pessoas que leem a Bíblia e não conseguem ter fé? Porque muitas vezes as pessoas leem a Bíblia acerca de um conhecimento, mas não escutam a palavra de Deus, que é o rema. Esse é o rema. Pedro, ele tinha conhecimento da pessoa de Jesus, ele entendia os ensinamentos, mas como falamos aqui no dia de ontem, Pedro, ele não andou pelas águas porque ele tinha a palavra do conhecimento. Deus, ele andou pelas águas porque ele teve a palavra rema. Jesus falou com ele assim: vem. A palavra rema é a determinação daquilo que o Espírito Santo fala no teu coração, através da palavra logos, a qual você se adquire como conhecimento. É a aplicação, é a quarta dimensão. Este é o rema. E esse mesmo entendimento a gente pode ilustrar ali também no tanque de Betesda.
talvez um doente fosse ao tanque de Betesda, ele falaria assim: mas olha, você tem pouca fé. Esse mesmo tanque está sempre aí, a mesma água de sempre. Basta entrar aqui hoje e você vai ser curado. Você não foi curado porque você tem pouca fé, não. É porque o rema não aconteceu, só tem logos. Hoje eu orei por um enfermo. Ele não foi curado, mas eu orei pelo enfermo através da palavra logos, o conhecimento que Deus me deu. Se o rema fosse determinado por Deus, aquele enfermo seria curado naquele instante. Eu até creio que ele vai ser logo, logo. Mas naquele instante ele não foi. Isso tem a ver com o comando lógico que nós falamos anteriormente, no dia de ontem. O comando lógico de Deus é a palavra rema. É a determinação. É o que traz ali a transformação da mente para que você cumpra o logos. E todas as vezes que você exerce a tua fé somente na palavra logos, você não consegue ver o rema. Porque você tem que exercer a tua fé na palavra logos através do comando rema de Deus. Quantas vezes você fala assim: será que eu vou tomar essa ação? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou largar o meu trabalho para ir para o chamado? Eu preciso ouvir uma palavra rema. Eu preciso ouvir algo de Deus. Deus precisa trazer o rema na minha vida. Rema, então, ele procede de logos. Então você pode ler a palavra de Deus, você pode estudar a palavra de Deus como logos, mas quando vem a palavra rema, aquilo te transforma. João fala em Apocalipse 10:10. Ele fala assim: a palavra de Deus, ela é doce na boca, mas amarga ao estômago. O amarga ao estômago é o rema, é a transformação, é o comando de Deus. E logos, ele se encontra na terceira dimensão, e rema vem da quarta dimensão. Logos está acessível a uma aplicação natural. Rema vem do sobrenatural de Deus. Então nós declaramos uma palavra logos, para que a palavra rema de Deus se encontre com ela. Muitos não acreditam no poder de Deus. Muitas pessoas estão cheias do logos, mas não acreditam no poder de Deus, não acreditam no milagre, se tornaram céticos. E o ativismo do dia a dia, inclusive de muitos pastores, líderes, é tão corrido. Preste atenção, você é membro desta igreja, se você é de alguma outra igreja, preste atenção. Não deixe o seu pastor ser ativista. Invista a tua oferta, o teu dízimo, seja fiel, para que o teu pastor tenha tempo de buscar na casa dele, no canto secreto dele, o rema de Deus para lançar sobre a sua vida. Porque senão você fica reclamando: a palavra hoje não foi legal, não falou comigo, não falou. Então vai passar uma semana com o pastor está para cima e para baixo, tem que pintar a igreja, tem que varrer o chão, porque pessoas não têm se levantado para segurar as mãos ali. E aí quando chega, você quer um sermão profundo. Não há mais tempo de viver um evangelho de 40 minutos e ofertas de R$25. Não é mais tempo, é tempo de viver o rema. É tempo de viver a revelação de Deus. Eu vou te falar como é que tem que ser a vida do pastor. Tem uma ilustração que é assim: o pastor estava lá no gabinete da igreja, e aí passa um irmão, né? E aí o irmão fala com o pastor: pastor, o pastor estava lá lendo um livro, né? Está de folga hoje, né, pastor? O pastor: passeou, irmão. No outro dia o pastor está lá lendo a Bíblia. Pastor, está de folga hoje, né? Passeou, meu irmão. Aí passa 3, 4, 5, 6 dias. Chega no sábado, o pastor resolve na igreja passar uma vassoura na igreja. Aí esse mesmo irmãozinho que foi todos os dias falando mal do pastor, chega o pastor e fala assim: pastor, hoje você resolveu trabalhar. Ele falou: não, hoje eu estou de folga. Você quer ouvir a palavra rema de Deus através da boca do profeta que sobe para ministrar na sua vida? Invista para que ele busque o rema de Deus para ministrar sobre a tua vida. Senão que você vai ter uma palavra logos com pouco entendimento e você vai ficar reclamando: por que eu não vejo o sobrenatural de Deus? Por que minha mente não é transfigurada? Por que não acontece? É porque o povo tem se conformado com os padrões do mundo. E o padrão do mundo fala que pastor é corrupto, que pastor é ladrão, que pastor não pode fazer. Não, pastor tem que servir a casa dele, cuidar das ovelhas de Deus. É servir a Deus com toda a sua força, intensidade, entendimento. Ele foi levantado e consagrado para buscar o rema de Deus sobre a tua vida.
porque logos vem do conhecimento do homem acerca da palavra de Deus, mas o rema vem direto de Deus para dar conhecimento ao homem. É isso que é o rema. E então vem a revelação. Se vem o rema, vem a revelação. Mateus 11, 25 ao 27. Eu já vou parar para a gente fazer um coffee break rapidinho. Diz: naquele tempo falou Jesus, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas que me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Sabe por que Deus levanta pastores? Porque Deus quer revelar algo a eles para apacentar as ovelhas. Sabe por que Deus levanta pastores? Para guiar as ovelhas que têm baixa visão. Já viu a ovelha andando? Quem já viu a ovelha aqui pessoalmente? A ovelha é quase 100% cega. É por isso que ela anda sempre em bandinho, encostada uma na outra. As ovelhas são cegas, elas não sabem. Quando uma ovelha se desgarra do rebanho, o que acontece? Ela se perde. É por isso que a palavra diz que Jesus, ele larga as 99 para buscar aquela que está perdida. Que quando ela se perde, ela não consegue voltar por si só. Ela precisa de um pastor para orientar. Todas as vezes que você pede oração para o teu pastor, pede aconselhamento do teu pastor, você tem que entender que o seu pastor precisa buscar um tempo de rema para trazer orientação sobrenatural sobre a tua vida. Então há um conhecimento que não tem como ser adquirido pela sabedoria humana. Só dá para ser adquirido por revelação, queridos. E revelação vem do grego apocalipse. Nós falamos, significa remover o véu. Apocalipse quer dizer remover o véu. E outro significado para esta palavra no dicionário é conhecimento adquirido sobrenaturalmente. Este é o Apocalipse, conhecimento adquirido sobrenaturalmente. Então nós precisamos quebrar uma cultura de religiosidade que foi colocada nos padrões do mundo de Roma, que para ser revelados da palavra de Deus tem que sapatear, tem que pular, tem que fazer. Não tem problema você receber a Espírito Santo de Deus sem sapatear. Não estou falando nada disso não. Estou falando que não é isso que a palavra de Deus fala, que você tem que falar em língua estranha. Não, que isso não aconteça. Porque não é como chega, e sim o que chega. Não é como vai chegar a revelação, mas é o que vai chegar de revelação. Talvez você não precise sapatear, faz nada, mas chegou aquela revelação. Então não foi como, é o que chega para você revelar o povo. É o que chega para a sua vida como rema. Porém, da mesma forma que não é menos importante, nós temos uma dica clara que o como, ele precede o que. Como vai receber, precede o que nós vamos receber. Não é assim? Então como nós faremos para entrar nesta dimensão espiritual com a nossa mente transfigurada? Para que a gente possa receber aquilo que Deus quer falar. Eis o meu filho amado em que me comprazo. Não temas. Eis o meu filho amado. Olha a revelação que os 3 discípulos receberam naquele momento. E de volta lá em Mateus 11, 27, Jesus fala que vai revelar a quem Ele quiser revelar. E da mesma forma que Ele se revelou para Pedro, Tiago e João, ali no Monte da Transfiguração, isso fica claro que Jesus quis revelar essa glória para esses 3 e não para os 12. Então entenda bem o que eu vou falar aqui agora e não fique chateado por isso, porque é o que a Bíblia está falando. Talvez Deus não vai revelar o rema para você. Talvez você não vai ver o rema de Deus, mas Ele vai colocar alguém na tua vida para revelar o rema para a sua vida. Olha o que acontece com os outros 9 discípulos que ficaram lá embaixo. Eles ficaram lá embaixo, Pedro, Tiago e João lá em cima. E por que foi Pedro, Tiago e João? Os que ficaram lá embaixo viram uma nuvem de glória, não viram? Eles estavam lá embaixo. Viram, como é que é o nome do bairro? Viram o paraíso. O paraíso tem uma nuvem de glória ali, né? Fica uma neblina ali e tal. Aí tipo assim, então vira a nuvem de glória. Mas eles estavam lá embaixo. Pedro, Tiago e João estavam dentro da nuvem de glória. Agora, por que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João? Para
vem cá, ó, Pedro, Tiago e João. O restante, vai subir ninguém. Vai subir ninguém. Tipo tropa de elite, Jesus falando, né? Vai ficar aí. Vocês são meninos. Sobe só Pedro, Tiago e João. A palavra diz que Pedro, Tiago e João, pelo menos elas nos mostram isso, eu consigo provar isso aqui através das referências, é que eles eram os amigos íntimos de Jesus. Dos 12, eles eram amigos íntimos de Jesus. Você quer ver uma prova disso? Pedro, Tiago e João foram os únicos que receberam um apelido. O apelido é um sinal de intimidade ou não é? É sinal de intimidade. Pedro antes chamava Simão, e Tiago e João era chamado de irmãos Boanerges, que significa filhos tempestuosos. Aquela passagem que ele chega lá na cidade, o povo não recebe eles, aí os irmãos Boanerges vêm, né? Eles falam assim, amigo que é amigo não separa a briga, chega dando voadora. Era Tiago e João. Jesus, vamos orar para cair fogo do céu e matar esse povo. Aí Jesus fez, calma aí, seus irmãos Boanerges, nós somos íntimos, fica tranquilo, está comigo, está com Deus. Imagina Jesus falando isso, cara. Existem alguns milagres específicos na Bíblia que somente Pedro. A pesca maravilhosa, quem estava no barquinho? Pedro, Tiago, João. Quer ver outro milagre? Quando Jesus ele vai para o Getsemane orar, quem ele chama para orar com eles? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus vai lá ressuscitar a filha de Jairo, quem que entra dentro da casa para ressuscitar a filha de Jairo com Jesus? Pedro, Tiago e João. E os outros 9? Por que não? Porque Jesus tinha Pedro, Tiago e João como os amigos íntimos. E aqui agora vai trazer uma revelação para você que vai mudar a tua vida de intimidade com Deus. Você quer ser transfigurado na mente de Cristo? Você quer receber uma mente transfigurada na mente de Cristo? Vá buscar intimidade com Ele, porque as coisas que Ele quer revelar é para aqueles que são íntimos e não somente para aqueles que andam com Ele. Tem a ver com intimidade, tem a ver com calejar o joelho no seu quarto de guerra de oração, tem a ver com fazer uma adoração verdadeira, porque senão a gente vai viver uma vida como os 9, a gente vê a nuvem de glória, a gente vê o mover de Deus, mas não está dentro dele. A gente ouve sobre os milagres, a gente fala de testemunhos, mas a gente não vive eles, porque está faltando intimidade. Isso tem a ver nos apresentar como sacrifício santo, é buscar de Deus, é buscar através da palavra, é se entregar, é ser comprometido, é não se conformar com este mundo, mas transfigurar para ver a transfiguração da 4ª dimensão na nossa vida. E eu quero dizer que se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a vida de intimidade vem de oração. Não tem como ter intimidade se você não conversa muito com a pessoa. Aliás, a oração é uma conversa, não é um monólogo, tá? Ora você conversa, ora ele faz o rema sobre você. Isso é vida de oração. Então, quando nós estamos conversando com Ele? Quanto tempo por dia você para conversar com Jesus? Qual a intimidade que você tem com Ele? O apóstolo Luiz Hermínio tem uma comparação que eu gosto muito. Ele fala o seguinte: intimidade não tem a ver com prazer. Ele fala assim, prazer, eu sou casado, eu tenho um filho de 13 anos, uma neném de 8. Eu dou bitoquinha com a minha esposa na frente dos meus filhos, eu abraço a minha esposa. Tem certas coisas que eu faço na frente dos meus filhos porque não é a minha intimidade, mas na hora que eu quero ter intimidade com ela, eu vou para dentro do meu quarto, tranco a porta, e ali a gente revela coisas que ninguém mais pode ver. Agora prazer não. Prazer não. Intimidade você esconde, prazer não. Tem gente que está em busca de prazer, mas Deus quer derramar sobre você momentos de intimidade, porque na intimidade você vai ter revelação de algo que ninguém mais vai ver. Jonas Madureira, nós citamos aqui o livro dele ontem. Ele é autor do livro Inteligência Humilhada. Ele diz uma frase que o maior ato de sabedoria de um homem que um homem pode ter se chama oração. O maior ato de sabedoria que um homem pode ter se chama oração.
Porque quando você estuda através do Logos, mas quando você ora e estuda através da palavra Logos, então Deus revela. Sabe, eu não sei quais as expectativas que você criou para este seminário, mas eu quero te falar que se fosse em mim, eu não teria te revelado nada. Se eu tivesse feito esta mensagem, este estudo, eu teria me decepcionado nos primeiros 15, 20 minutos. Mas porque Deus revelou, é que a gente sente o poder de Deus revelando também nas nossa mente, porque o Espírito testifica em nosso espírito. Quando você fala, você fala. Quando você ora, Deus fala através da sua vida. E para se atingir a um mundo espiritual, é necessário ser escolhido por Jesus. E Jesus sempre vai escolher aqueles que Ele tem mais intimidade. Sempre vai escolher. E olha que de 12 foram só 3. Então a porcentagem é baixa. Então corre logo, filho. Não perde tempo não. E a outra referência da palavra metamorfose encontrada está lá em 2 Coríntios 3, versículo 18. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transfigurados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Essas são as únicas 4 referências. Romanos, Mateus, Coríntios, 3 referências. Então a transfiguração da nossa mente, quer dizer, é revelada àqueles que não se contentam com menos do que o próprio Jesus e toda a tua glória. Essa tem que ser a transfiguração da nossa mente. Isso nos faz ter o ambiente de fé necessário. Quando nós não nos contentamos, tem uma música que estava ministrando aqui ontem, falou assim: Jesus, se não for para o Senhor estar aqui, eu estou indo embora. Eu não vim aqui ver vocês, apesar que eu estou me sentindo muito amado por cada um de vocês, mas eu não vim aqui ver vocês, eu vim aqui ver a glória de Deus. Eu vim ver a glória de Deus. E eu não me contento em sair daqui sem ver a glória de Deus, é porque é para isso que eu vivo. É para Ele que eu sirvo, é para Ele que eu me dedico, é para Ele que eu busco, é para Ele que eu me entrego, porque eu quero um momento de intimidade, a qual minha mente possa ser transfigurada, e eu vou continuar insistindo, até que eu veja todos os milagres da 4ª dimensão acontecendo, como se fosse um plano natural da 3ª dimensão na minha vida. Quando você enxerga só nas 3 dimensões, você enxerga nas 3 dimensões, mas quando você entra nessa 4ª dimensão, que é a transfiguração, então você começa também a ser usado por ela. Olha o que Jesus fala lá em Mateus 17, quando os discípulos descem do monte. Eles trazem aos discípulos um lunático para receber oração. E acontece que eles não conseguem libertar aquele garoto. Jesus então expulsa os demônios. E então os discípulos perguntaram assim: por que não conseguiram expulsar esse demônio? E a resposta que eles deram foi assim: por causa da sua incredulidade. Certo demônio só sai com oração e jejum. Vida de oração é o maior ato de inteligência que um homem pode ter na sua caminhada cristã. Porque você vai se deparar com certas situações que só aqueles que têm uma vida de oração, de intimidade, vão conseguir fazer o sobrenatural acontecer naquele momento. Só aqueles. Se nós temos então essas quatro dimensões, então, se a gente recapitular o que foi falado ontem, eu gostaria de aplicar da seguinte forma: a primeira dimensão, sacrifício vivo; a segunda dimensão, sacrifício santo; a terceira dimensão, de forma agradável. Alguém falou movimento aí atrás agora, quem foi? Movimento. E aí com isso, de forma agradável, eu lembro que nós falamos que o barco começa a andar na direção correta. Deus já testificou ali no movimento. Você estava aí ontem, querida? Não estava aqui ontem, então. Mas você não ouviu o negócio do barco não, né? Então não estava aí ontem quando eu falei do barco, então Deus já testificou. Quando ela falou ali, já veio. E essa 4ª dimensão é o ser transfigurado por Deus.
é de ter a mente transfigurada por Deus. Então as 3 primeiras dimensões dependem de uma ação natural. Se entregar como sacrifício vivo é natural. Se entregar como sacrifício santo é natural. Fazer isso de forma agradável, inteligência terrestre com a inteligência espiritual, é natural. Mas e a transfiguração? É sobrenatural. Esta é a 4ª dimensão. Esta é aquela que a gente não enxerga. Esta é aquela que não depende de nós. Mas a gente compreende que para exercer a 4ª dimensão, neste movimento de encontro, de colisão, é necessário fazer 3 no mundo natural. E sabe o que isso fala no meu coração? Às vezes o milagre está mais propício a acontecer por causa da nossa atitude do que da atitude de Deus. Porque antes de existir a enfermidade, antes de existir o problema, Deus já era a cura, Deus já era o milagre. Então só está disponível de nós fazermos 3 atitudes para que essa 4ª dimensão se conclua nessa colisão. Mas essas 3 condições primeiras, depende de uma ação natural, depende de uma 4ª que a gente acabou de vincular a um produto de intimidade. E a intimidade é vinculada diretamente numa vida de oração. Mas infelizmente a gente entende que um dos grandes problemas da igreja dos dias de hoje, eu creio que não seja o problema aqui em Chapecó, porque lá eu tenho problema com crente que não ora. Lá a gente tem problema. Eu tenho um ditado que fala bem assim, sobre amigos íntimos, ok? Quer saber quantos amigos você tem? Faz um churrasco. Quer saber quantos são íntimos? Fica doente. É assim, não é? Agora Jesus falando pra gente: quer saber quantos amigos você tem? Distribui milagres. Quer saber quantos são os íntimos? Chama para orar. Chama para orar, vai ter só os íntimos de Deus. Ali vai estar os íntimos. Watchman Nee, que é um influente líder cristão chinês ali no período anterior ao regime comunista, ele diz assim: a nossa manifestação exterior de Deus jamais pode exceder o conhecimento interior que temos de Deus. A nossa manifestação exterior jamais vai superar o conhecimento interior que nós temos de Deus. O que ele quer dizer? Que Deus não externa nada através da sua vida, se a sua vida por dentro for vazia de Deus. Aí quando você chega para orar por um enfermo, você não consegue transbordar porque não tem nada dentro. Aí você fala assim: Deus não quis curar. Não, Deus quis curar, mas você não quis se encher antes disso. E nós somos como ferramentas. O Espírito de Deus, ele faz por nós, em nós e através de nós. Passa por você e vai para o povo. Isso tem tudo a ver, inclusive, até com a questão de oferta, você sabia? Porque muitas vezes o milagre chega na vida de uma pessoa através de uma simples oferta. Quando você vem aqui ofertar, aqui no gasofilácio, quando você oferta para alguma pessoa, você não está ofertando para ela, você está ofertando para Deus. Porém passa na vida dela, mas é para Deus. Uma vez eu perguntei assim: como que nós vamos ofertar para Deus? Como que Deus vai pegar lá o nosso dinheiro, né? Como que Deus vai pegar a nossa oferta e tal? Aí Jesus falou assim: ó, estive fome e me deste de comer, estive nu e me deste vestir, estive preso e foste me visitar. Senhor, quando foi isso? Todas as vezes que fizeste a um dos meus filhos pequeninos, fizeste a mim. Não tem a ver com esse entendimento. Então eu creio que para atingirmos níveis sobrenaturais de Deus através da nossa vida, nós precisamos entrar nesta 4ª dimensão de conhecimento. Isso só é possível de forma sobrenatural. Isso é possível através do poder do Espírito Santo de Deus. Não tem outro. Eu poderia fazer aqui uma excelente oratória, eu poderia me apresentar aqui com uma belíssima retórica, uma boa eloquência que o nosso pastor Tiago tem como mestre, mas se não tiver o Espírito Santo, não traz a 4ª dimensão, não traz a mudança, não traz a transfiguração das coisas milagrosas. Atos 55, 57, 55, 56 fala sobre Estevão. E olha o que acontece com uma pessoa que ela é cheia de intimidade com Deus. Estevão, quando estava ali cheio do Espírito Santo,
prestes a morrer, sendo apedrejado, ele olha para o céu, e a palavra diz que ele viu Deus, que ele viu a glória de Deus, Jesus que estava à direita de Deus. Ele disse bem assim: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A palavra diz que Estevão viu com os próprios olhos. Mas Estevão tinha quantas dimensões na vida dele? 3, nós temos 3. Mas a palavra diz que ele fitou os seus olhos no céu e viu com os próprios olhos. Mente transfigurada enxerga coisa sobrenatural. Quando Estevão foi escolhido para ser diácono, a palavra diz: pega aí aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. E só é cheio do Espírito Santo de Deus quem tem muita intimidade com Deus. Este é cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão foi escolhido, e quando ele foi apedrejado, ele fita os olhos no céu. Ele enxerga essas 3 coisas. Ele enxerga Deus, Jesus em pé à direita de Deus, e são coisas sobrenaturais. Espera aí, se ele enxergou Jesus, Jesus estava como? Com o corpo terrestre ou com o corpo transfigurado da ressurreição? Então, quando nós inundarmos a nossa vida com a glória de Deus, através de uma adoração, através de intimidade com Jesus, através de todas as formas que a gente pode adorar a Deus, então nós veremos mais sobrenaturais de Deus. Nós veremos os nossos olhos abertos como nas coisas dessa terra. Da mesma forma que você me enxerga aqui agora, uma mente transfigurada enxerga que neste mesmo momento, neste exato momento, existe um reino espiritual, que uma grande batalha está sendo travada. Mas sabe o que me conforta? É que eu já sei o final dela. Eu sei que ao final dela os principados e potestades não prevalecerão. E tem anjos militando agora em nosso favor, para que o nosso entendimento acerca da palavra de Deus seja totalmente transformado, para que possamos então ser a luz neste mundo com mente transfigurada. E a segunda parte do versículo diz assim: para que experimenteis quais seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu gosto desse ponto porque Paulo ele coloca um porquê. Paulo ele não fala simplesmente, se apresente como sacrifício vivo, se apresente como sacrifício santo, agradável. Não se conformem com esse mundo, mas transfigurem a tua mente nas coisas de Deus, na 4ª dimensão. Ele não para aí. Ele fala o porquê dessas coisas. Ele diz: para quê? Agora é o resultado de todas essas coisas. Para que vocês conheçam aquilo que é bom, agradável e perfeito. Provérbio 16, versículo 4 diz: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Deus tem um propósito em tudo que foi criado. Isaías 46:10 diz: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Então não fica difícil entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. Quando eu cheguei aqui em Chapecó, o pastor Tiago foi me buscar e falou assim: cara, tem alguma coisa de muito propósito de Deus? Eu disse: é claro que tem. É claro que tem. E o propósito é tão grande que nós nos conhecemos em BH durante uma conferência, trocamos um pouco de conversa, tal, e fomos embora. Foi ele para lá e eu para cá, acabou. A conferência acabou, a gente foi embora. Quando eu chego no aeroporto, quem que eu encontro no aeroporto? O pastor Tiago. Ele falou assim: cara, tem um propósito, né? Vamos trocar telefone? Vamos. E hoje eu estou aqui porque Deus tem um propósito na sua vida também. As esferas de Deus vão se abrindo porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Todas as coisas. E nesse caso aqui não é diferente. Paulo ele não fala simplesmente sobre nos oferecer esse sacrifício vivo, santo, agradável, não nos conformar com esse mundo, transfigurar nossa mente. Mas todas essas coisas é para experimentar 3 qualidades: a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E nesse caso aqui eu volto a falar que o porquê vem depois do como. Antes foi como, agora é o porquê. Como que nós vamos fazer essas coisas, Deus? Faça assim. Por quê? Por causa disso. Aí você tem ali aquele ar de motivação da parte de Deus.
Mas eu entendo que Deus não é um Deus de recompensas. Mas a palavra diz que Ele recompensa os que obedecem. Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam, aquele que obedece, aquele que entende o como para ter então o porquê na vida dele. Para ter então para quê? Em outras palavras, você não se aproxima de Deus porque você quer isso, porque você quer um milagre. Apesar que tem muitas pessoas que fazem isso, né? Só se aproxima de Deus porque pegou uma enfermidade, só se aproxima de Deus porque está com situação financeira ruim. Não é isso que a graça vai fazer para a sua vida. Você se aproxima de Deus porque você entende o princípio de obediência, e essa obediência traz a salvação. É pela liberdade da graça que você se torna escravo do Senhor Jesus. É pela liberdade da graça que você resolve se tornar escravo de Jesus. Você é livre, mas por causa dessa liberdade você se torna escravo. Então não buscamos uma vida de inteligência espiritual para a gente se engrandecer. Nós não buscamos isso. Nós não buscamos uma vida de inteligência espiritual para fazer as coisas e falar, eu que sou o bambam, eu que faço isso, mas ao contrário disso. Nós buscamos uma vida de inteligência espiritual para que o nome dele seja glorificado. E isso faz parte através da nossa vida. E por causa disso nós somos recompensados. É porque nós resolvemos fazer o nome dele ser glorificado através da inteligência que aumentamos de forma espiritual mediante a fé. E o nome dele é glorificado, é por causa disso que ele recompensa esses que exercem essa atitude de fé. Entenda bem que a recompensa não é simplesmente um agrado, mas é sim um propósito da parte de Deus. Isso nos prova porque ele se revelou ao homem. Porque seria impossível o homem conhecer a Deus se Deus não se revelasse ao homem. O homem jamais teria capacidade mental. Deus se revelou ao homem. Então eu posso afirmar que o propósito de Deus ao se revelar ao homem é o que Paulo completa nessa parte do versículo 2: para que experimentem. Então até agora você sabia como fazer. Aí quando chega na hora da revelação da quarta dimensão, para que isso? Para que você experimente. Então o propósito é experimentar. Se eu chegar aqui, por exemplo, com uma comida desconhecida para você, e se falasse assim, experimente. Chega aqui com um prato de comida desconhecido, você nunca viu aquele prato de comida, e fala assim, experimente. O que você vai fazer? Você vai ver se aquilo é gostoso ou ruim. Você vai ver o que é aquilo. E quando nós olhamos no dicionário sobre experimentar, nós podemos ver os sinônimos que são colocados em 5 colunas, bem assim, Primeira coluna, submeter à prova, ou seja, tentar, provar, degustar. A segunda coluna, sentir ou conhecer, vivenciar, experimentar. A terceira coluna, analisar, investigar, averiguar, explorar, procurar, ensaiar, apreciar. A quarta coluna, pôr em prática, realizar, executar, fazer, efetuar. E a quinta coluna, que é tornar-se experiente. Experimentar, no final de todas as conclusões, tem a ver com tornar-se experiente. E nós vemos que experimentar é este conjunto dessas ações que nos permite conhecer sensações físicas, olfativas, visuais, auditivas, experiências aquelas que depois de um tempo nos tornam experientes naquilo que fazemos. Experientes. Isso quer dizer que se entendemos o como, porém não desfrutarmos o porquê, é porque algo está incompleto. Porque o propósito de Deus não é simplesmente saber o como, mas é para que você entenda o porquê e experimente o porquê. O versículo ele é completo, ele não é pausado, ele se completa. É para que você experimente isso. Você não vai buscar inteligência espiritual, nem se apresentar como sacrifício vivo, nem remar de forma agradável, nem não se conformar com... Não é só isso, é para que você experimente.
viver uma vida de sacrifício vivo, viver uma vida de sacrifício santo, viver uma vida de sacrifício agradável e não experimentar aquilo que o Espírito Santo quer para você, é fazer uma desfeita com aquele que coloca o prato na mesa. E esse não é o propósito de Deus. Deus está colocando assim para você, ó. Chegou como sacrifício vivo, santo, agora experimente. Está aqui, ó, coma. Coma aqui. E essa palavra vem do grego dokimazen. Experimente, vem do grego dokimazen, que é citada novamente por Paulo lá em Filipenses 1, 9 e 10. Na Almeida Corrigida Fiel fala assim: peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis, aqui ele cita dokimazen, para que experimente as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Ele fala até o dia de Cristo. Então veja que existe um processo de experimentar, e este processo vai nos tornar experientes até o dia que nós possamos nos completar na sua plenitude. E no grego, este dokimazen, ou seja, experimente, prove, deguste, sinta, comprove. Então o propósito principal não é apenas que você seja sacrifício vivo, santo e agradável, mas é que você experimente. 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e ouvindo não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Existe algo que os teus olhos ainda não viu, mas que Deus quer que você experimente. Ele diz assim: dokimazen, olha, está aqui. Eu quero levar você agora numa viagem mental espiritual, de uma aplicação que eu gostaria de fazer sobre aquilo que é bom, agradável e perfeito. Vamos supor que Deus chega para o homem. Nós falamos que o próprio homem não teria condições de conhecer a Deus, se Deus não se revelasse ao homem. Então eu entendo que todas as vezes que o homem chega no primeiro contato com a palavra de Deus, é como se ele sentasse à mesa, e nessa mesa o próprio Deus colocasse para ele 3 pratos. O primeiro prato está escrito assim: bom. O segundo prato está escrito agradável. E o terceiro prato está escrito assim: perfeito. Não tem outra coisa não, é só isso aí mesmo. O que você vai comer ali vai ser bom, agradável e perfeito, não vai ser ruim. Não tem nenhum desses 3 pratos que uma pessoa que senta nessa mesa deixaria de comer, comeria os 3. Mas eu quero me colocar na posição nesse momento de explicar os nomes dos pratos para você, porque no restaurante de Deus o menu às vezes é complicado. Sabe aqueles restaurantes franceses? O de Deus vem lá com língua grega, aramaica, tal, vem um negócio lá e tem que explicar lá o menu, né? Então o primeiro prato é a boa. Paulo fala, engraçado que Paulo inverte as ordens, né? O primeiro é sacrifício vivo, santo e agradável. Agora ele fala sobre bom, agradável e perfeito. O agradável agora vem na segunda posição. Mas vamos falar sobre o bom, boa. A primeira vontade de Deus é que conheçam as boas novas. E ele trouxe esse prato que está disponível na mesa para todos aqueles que conhecem a Jesus. Marcos 10, 18. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Não há ninguém bom a não ser um, que é Deus. E Jesus era Deus. Eu vejo que as pessoas chamam Jesus de bom mestre. 1 Timóteo 2, versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ele é o bom. Ele é o bom pastor. Ele é o bom mestre. Ele é o prato principal, que é a entrada, o bom, aquele que está disponível, as boas novas. É como se o próprio Deus falasse assim: olha, eu vou enviar algo para que eles possam entender como eu sou bom. Eu vou enviar algo para este povo que se corrompeu por causa do pecado, para que eles entendam como eu sou bom. Ele manda Jesus, o primeiro prato. Alguns rejeitaram, e acontece que quem rejeita o primeiro jamais pode abrir o segundo prato. Aquele que rejeita ao filho, rejeita também ao pai. Efésios 2, versículos 6 e 7.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Qual foi a bondade mostrada por Deus para nós na terra? Cristo Jesus. Foi a bondade de Deus para o homem. Só que muitas pessoas provam do primeiro prato bom e acham que acabou a mesa, mas não é isso. Porque o propósito de Jesus ser enviado na terra por Deus, em João 3,16 fala que é para demonstrar o amor de Deus pelo homem, que era tão grande que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este era o propósito do prato bom, trazer ali a libertação, a salvação. Este é o propósito. E mostra que Jesus ele é mostrado como um intermediador entre Deus e o homem. Então o homem jamais poderia conhecer um prato agradável de Deus se antes ele não experimentasse aquilo que é bom, que foi o próprio Jesus enviado na terra. Quantos aqui já experimentaram Jesus? Amém? Aí depois que você experimenta Jesus, você comeu daquele prato e é bom, aquele prato é bom, e você começa a viver aquele prato, você fala: meu Deus, esse prato crende, é bom demais. Deus é muito bom. Olha, Jesus é bom demais. Aí Deus fala assim: ei, eu ainda nem te apresentei o agradável. Você está querendo se saciar tudo só com bom? Eu ainda nem te apresentei o agradável. Jesus foi a parte boa, mas só que a parte boa volta ao Pai. Ou seja, se Deus tivesse deixado só Jesus, aquilo que era bom ali para a gente, de uma certa forma acabaria. Mas Jesus fala assim: olha, eu vou ao Pai, mas vou enviar para vós o Consolador. Eu vou enviar para vocês algo agradável. Eu vou enviar para vocês algo que vai manter com vocês todos os dias nesta terra. Posso explicar um pouco melhor, porque o propósito de Deus foi enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Então, através dessa bondade de Jesus, a gente pôde se assentar à mesa com Cristo. Amém? Quantos vão se assentar à mesa da ceia celestial? Amém. E por que você pode se assentar à mesa? Porque você recebeu a Jesus. Mas a segunda parte, e não menos importante, este prato agradável chamado Espírito Santo. E a confirmação disso está lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, que diz: após Jesus ser batizado por João Batista, então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em que me agrado. E o agrado foi simbolizado com uma pomba, que representava ali o Espírito Santo de Deus. Este é o meu filho amado, em que me agrado. E o agrado foi o quê? O Espírito Santo de Deus, representado ali por uma pomba, que representava o Espírito Santo de Deus, com prazer, agradabilidade. E o agrado que foi simbolizado com esta pomba, chega lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Seguinte, quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você é agradável a Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você é parte com Ele. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você está no propósito com Ele. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você está provando no propósito de Deus a vontade que Ele mesmo tem para você. E a palavra diz que os planos que Ele tem para nós são muito maiores que os nossos. O propósito principal de adquirir uma inteligência espiritual, querido, o propósito principal, o que eu mais oro a Deus que seja transformado nas nossas mentes a partir de hoje, é que a gente tenha um entendimento para ser cheio do Espírito Santo de Deus. E o ponto que eu quero chegar aqui é que muitos estão se oferecendo como sacrifício vivo, muitos estão se oferecendo como sacrifício santo, muitos estão se conformando com este mundo e com a mente renovada através do Espírito Santo,
mas estão esquecendo de experimentar aquilo que é agradável diante de Deus. Porque se nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos que viver coisas espirituais, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Veja o que acontece no dia de Pentecoste, quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Logo em sequência, ali no capítulo 3 de Atos, Pedro e João vendo o coxo na porta do templo, diz assim: ó, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. O que eles receberam no Pentecoste? O Espírito de Deus. E o que eles deram para aquele homem? O Espírito de Deus. Levanta-te e anda. Porque isso é agradável aos olhos de Deus, o nome dele será glorificado. Por que é que tem crente que recebe o batismo no Espírito Santo, mas depois não consegue mais viver o sobrenatural? Sabe, tem crente que só fala em línguas uma vez por ano, é na conferência que ele vai, no retiro de carnaval da igreja. Lá ele fala em línguas. Depois na igreja ele não fala em línguas. Ele não vive aquilo, dia após dia. Sendo que a palavra diz que o Espírito Santo de Deus estaria conosco até o último dia. Ele estaria dentro de nós. Dentro de nós. Queridos, enquanto você não provar destes dois pratos, que são a essência do próprio Deus, você não pode provar também o terceiro, porque existe uma sequência colocada. Experimente aquilo que é bom. Depois que experimentou aquilo que é bom, e ele se acabou, porque ele voltou para Deus, ele mandou o prato agradável. Por que é agradável? Porque vai durar muito tempo aquele clima agradável. Aquilo não vai acabar, não vai te saciar. Você come, 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 continua sendo agradável. Nunca te faz mal, nunca te sacia. Você continua, parece, nossa, acabei de participar de um culto abençoado, mas saí da igreja, estou com sede, fome de novo do Espírito Santo de Deus. Eu vou voltar para o meu quarto de intimidade, eu vou voltar a buscar esse Deus, esse Espírito Santo. Só que a terceira bandeja ainda não foi aberta, e Paulo reflete nela como a perfeita vontade de Deus. Porque a princípio nós não estamos na plenitude. Então a terceira é a perfeita vontade de Deus. 1 Coríntios 13:12 diz: agora pois vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então o veremos face a face. Agora conheço em partes, mas então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. O próprio Paulo fala isso. Olha, por enquanto a gente conhece aqui de forma agradável, mas não é na plenitude. É como num espelho de um reflexo escuro. A gente consegue enxergar o Espírito Santo, sabe? A gente enxerga, mas não na sua plenitude. A gente não consegue dar forma, a gente não consegue descrever, a gente não entende como é, mas a gente enxerga. A gente tem a fé, a gente comprova isso através dos milagres que acontecem. Mas logo, logo, este terceiro prato será aberto, e então conheceremos a plenitude de Deus. A plenitude, Ele é perfeito. E o que tem de mais maravilhoso nisso tudo? É que mesmo que você queira muito ir para o céu, mesmo que você queira estar com Deus, antes de você pensar nisso, já era a vontade de Deus para você. Ele já queria estar contigo, Ele já queria que você fosse para o céu. E é por isso que Ele te prepara, que Ele diz assim: olha, experimente, pratique, teste, cheire. Cheire o Espírito Santo. Você consegue sentir o cheiro do Espírito Santo neste momento? Toque nele, abrace ele, experimente e faça isso todos os dias, porque ele vai estar ali de forma agradável, até que você se torne expert nisso, até que aquilo seja algo contínuo e jamais parável. Porque todas as vezes que você não está disposto a comer deste segundo prato, que é o Espírito Santo de Deus,
você jamais vai conhecer a plenitude de Deus. A palavra diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Se a gente fosse olhar a plenitude de Deus neste momento, nós cairíamos duro no chão. Ele fala o seguinte: eu vou colocar algo agradável para já ir acostumando eles. Este algo vai ser como um reflexo no espelho escuro. Eles vão se habituar um pouco com a minha glória. Eles vão fazer aquilo de forma agradável, eles vão viver aquilo todos os dias. E aí chega um ponto que você é tão íntimo do Espírito Santo de Deus, é tão íntimo do Espírito Santo de Deus, é tão íntimo, que aí Deus vai fazer como Enoque. Chegou o momento dele. Chegou o momento dele. Vem para mim, porque a tua intimidade comigo é tão grande. É tão grande. Aí talvez você pense assim: pastor, mas eu não quero morrer não, querido. Se você souber o prato perfeito que te aguarda na plenitude de Deus, você falaria como Paulo falou: para mim, viver, morrer é Cristo. Quase me confundi, né? Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Viver está agradável, mas quando eu conhecer o terceiro prato, quando Deus voltar nas nuvens para que eu ressuscite naquele dia, quando Deus me chamar para estar com meu Espírito juntamente com o Pai, eu conhecerei na plenitude, da mesma forma que Ele hoje já me conhece na plenitude. Existe um propósito na inteligência espiritual de Deus para a tua vida, e é de ser cheio do Espírito Santo de Deus, viver na quarta dimensão, se habituar com o Espírito Santo de Deus, se habituar com a presença dEle, a ponto que você possa conhecê-lo na plenitude. Mas entenda bem: sentar na mesa como sacrifício vivo, santo e agradável, e não comer dos pratos que Ele coloca para você, é fazer uma desfeita com aquele que te serve, é fazer uma desfeita com aquele que preparou um jantar especial para você. Queridos, não viver o Espírito Santo de Deus é negar o próprio Deus, é negar o próprio Deus. Porque Ele diz: eu vou ao Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo Consolador, que vão ficar com vocês até o final dos tempos, até o último dia. E quando acontecer o último dia, a bandeja do terceiro prato será aberta em toda a sua plenitude, e ela será eterna, inesgotável, inesgotável, inesgotável. Chegou o momento. Chegou o momento de pegar tudo isso que o Espírito de Deus falou ao teu coração. Chegou o momento de pegar todas as aplicações que foram feitas baseadas na palavra de Deus e transfigurar a tua mente. Chegou o momento de apresentar o teu trabalho. Chegou o momento de se apresentar na sua faculdade, nos teus estudos. Chegou o momento de buscar uma vida de intimidade como sacrifício santo. É joelho no chão, é intimidade. Quantos estão sedentos pelo Espírito Santo de Deus? Eles querem ser transbordados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, existe um propósito. Deus testificou algo no meu coração, que eu quero compartilhar com vocês. Pastor Tiago Bruno, você não está aqui à toa. Você não está em Chapecó à toa. Existe um propósito. Quando eu conheci Pastor Tiago há 3 anos atrás, ele estava decepcionado, quase que largando a mão na arada. E hoje ele está com uma igreja linda, de gente com fome de Deus, enfrentando frio de 8 graus para se alimentar mais da palavra de Deus. E ele falou algo comigo ontem que eu fiquei refletindo. Cara, parece que as coisas acontecem comigo e aonde eu chego parece um desastre. Morreu lá o pessoal na Boate Kiss, aí chega para Chapecó, morre o time chapecoense. Sim, é porque existe um propósito. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Talvez a gente, com os nossos olhos terrestres, a gente não consegue interpretar os propósitos de Deus, mas existe um homem de Deus pagando o preço pela tua vida. Existe um homem de Deus cumprindo o ministério para abençoar também a tua vida.
Eu não sei se você consegue interpretar no reino espiritual, mas existe algo grande para acontecer aqui em Chapecó, aqui em Xaxim, Xanxerê. Existe algo grande, tremendo. Deus não capacita os teus filhos para que eles fiquem parados, estacionados. Ele capacita aqueles que têm condições de ser usados como ferramentas nas mãos de Deus. E sabe, o mundo inteiro conheceu a cidade de Chapecó por causa de um desastre aéreo, mas o mundo vai novamente conhecer Chapecó por causa de um poder espiritual de Deus que vai transformar essa cidade. Chapecó não vai ser conhecido pelo desastre da morte, mas Chapecó vai ser conhecido pelo testemunho da vida. É isso que vai acontecer. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Sabe, queridos, eu já fiz o que eu tinha que fazer como ferramenta nas mãos de Deus, e agora é Ele contigo. Eu não posso fazer mais nada. Me disponibilizei como ferramenta, proclamei a palavra dele, e a palavra diz que é o Espírito Santo quem convence a mente do homem, e é Ele quem preenche, é Ele que transborda. Você já tem todas as ferramentas, você já tem todas as dicas através da palavra de Deus, já tem todos os processos. Agora cabe a você fazer, realizar ou não. Mas eu quero te falar uma coisa: se verdadeiramente você resolver realizar, existe um prato agradável que já está servido na mesa hoje à noite e vai te transbordar. Eu já posso sentir o cheiro do Espírito Santo de Deus, eu já posso sentir a presença do Espírito Santo de Deus.